Bom dia a todos. Dar início a essa transmissão, começar por agradecer os organizadores, na pessoa do professor Diego, com carinho que fala o nome dele, nosso ex-aluno aqui da casa. E, então é um privilégio participar desse evento aí com vocês. E fui convidado, espero que estejam me ouvindo bem, convidado para trazer esse tema sobre a sexagem molecular do mamoeiro. E nós estamos dando aqui um enfoque na transformação de um problema, que é o sexo, da cultura do mamão, vocês já conhecem, daqui a pouco posso falar, e uma oportunidade de negócio, de solução. Então, sou professor da universidade, da UENF, e vamos ao tema propriamente dito. Aqui, apenas para caracterização, quando se fala em mamão, nós temos dois grupos genéticos, o material solo, né, que normalmente são variedades, que é produzida via autofecundação, e o material formosa, que tradicionalmente se tem em cultivares híbridas, né, na maioria das vezes material importado, exceto algumas cultivares recém-desenvolvidas e no mercado nacional. O tema hoje não é falar sobre as cultivares, e sim sobre a sexagem. Essa foto aqui é apenas uma homenagem ao professor Diego, são linhagens que ele desenvolveu durante o seu doutoramento aqui na UENF, e a gente, então, faz questão de mostrar aí o potencial, né, de se ter um programa de melhoramento, que além de formar pessoas, né, formar melhoristas, o caso do Diego, da Cláudia Fortes, que está na Embrapa, e muitos outros, né, ainda se tem o privilégio de obter materiais dessa natureza, né? Novidades tecnológicas. Voltando ao tema, né, sobre a sexagem molecular, qual que é o problema? O problema é exatamente o que vocês conhecem. O produtor, ele necessariamente precisa plantar por cova, principalmente do híbrido, próximo de 4, às vezes até 5 mudas por cova, e no terceiro, no quarto mês, ele faz o desbaste e identifica a planta comercial, que é do sexo hermafrodita, aquela que possui o fruto piriforme, ou fruto que nós compramos no mercado. E as plantas cujo sexo é feminino são as plantas que o produtor chama de mamão redondo, né? Ele não dá o tipo comercial por dificuldade de comércio, de embalagem, etc. Então, esse é o problema. O produtor tem que fazer esse plantio aí excessivo e só consegue saber o sexo na floração, que acontece no terceiro, quarto mês após o plantio. Então, naturalmente, que isso gera o quê? Um desperdício muito grande de águas, de mão de obra, de insumos, né? A competição dessas mudas na cova, então passa a ser uma lavoura que compromete, inclusive, o seu rendimento por esse início de desenvolvimento aí prejudicado. E, na verdade, é um problema do tamanho do nosso país, né? O Brasil cultiva mais de 30 mil hectares de mamão, e toda essa área, ela praticamente é no sistema tradicional. É esse o problema que nós estamos mencionando aqui. Se planta no Brasil mais de 10 mil hectares ano de mamão. Aliás, fazendo um parênteses, esse sistema, ele é, não só no Brasil, mas em todos os países produtores de mamão em escala comercial. Falando, então, do sexo do mamão, que esse é o tema da palestra, nós temos o mamoeiro, o cariótipo, nós temos 9 pares de cromossomos. O número 1 é onde reside aí a herança do sexo, o cromossomo sexual. No passado entendia como um lóculo simples, depois a teoria mais aceita hoje é um cromossomo recém-desenvolvido. Então seria a genética mendeliana também, porém com herança XX e XY, como a gente vai ver no próximo slide.
Então, nós temos aqui os cromossomos XYH, as plantas hermafroditas, ou seja, flores completas, tipo comercial. As plantas XX, plantas femininas, frutos redondos. XY, plantas masculinas, ou mamão de corda. As variedades comerciais, a segregação seria feminina e hermafrodita. Os masculinos são só em materiais ditos dioicos, em áreas mais de quintal, né, em situações não comercial. Então, como já mencionei, né, esse padrão de herança só é possível identificar quando na floração não existe um marcador morfológico que permita essa separação antes da floração. Então, o resultado disso é a famosa segregação genética, segregação do sexo. No caso das variedades, nós produzimos uma variedade pela autofecundação da hermafrodita, que seria XYH versus XYH, 1 para 2 para 1. Essa combinação ela é letal zigótica, o YH. Então, resulta-se em uma feminina para duas hermafrodita. Então, não há como a lavoura ser 100% hermafrodita, ela sempre traz consigo a planta feminina. No caso do híbrido, a situação é um pouco mais drástica, uma vez que se depende do cruzamento da feminina, XX, com a XYH, e a segregação mendeliana, então, seria 1 para 1. Nós teríamos muito mais plantas ainda a descartar no campo. A proporção aqui favorece meio a meio, né? Para ficar mais claro, se a gente avaliar aqui a produção dos gametas da hermafrodita, X e YH, da feminina XX, teríamos uma segregação de 50% plantas femininas, 50% plantas hermafroditas. E ainda não custa lembrar, né? Assim como nas nossas famílias, nós podemos ter 4 meninos ou 4 meninas, probabilisticamente falando, o produtor pode plantar as 4 mudas e todas serem do sexo feminino. A probabilidade disso ocorrer, 1 meio elevado à quarta, 6,25%. Considerando alguns erros de sexagem, etc., a lavoura de mamão no sistema tradicional, o produtor sabe muito bem disso, ela apresenta aproximadamente 10 a 12% de covas vazias, cujas plantas eram todas femininas. Então, esse é o problema a ser resolvido. Então, como se resolve esse problema? Através da genética molecular, fazendo a comparação aí desses cromossomos, o cromossomo X, cromossomo Y, cromossomo YH, naturalmente que o nosso alvo aqui é o X e o YH. Observem que Y e YH, a identidade é muito grande, 98,8. Agora, X para Y ou YH, a identidade é de próximo de 85%. Então, nós temos aproximadamente uns 15% de região genômica distinguindo o X do YH. Naturalmente que com base em tecnologias de biologia molecular, o PCR, etc., nós podemos trabalhar essa diferença e fazer a identificação a nível de laboratório, separando a hermafrodita da feminina. Tem trabalhos aí da literatura, né, mostrando que o plantio de uma única muda já sexada no viveiro permite um incremento aí próximo de 30% de rendimento. Assim como via micropropagação, os clones, né, que aliás é uma novidade que está no campo. Eu diria que hoje o produtor de mamão ele vive um momento interessante. Ele tem 2 alternativas para resolver essa questão da sexagem em mamão, que é via molecular, usando plantas de origem seminal, ou via vegetativa, usando o clone da planta hermafrodita. Ambas, naturalmente, têm suas vantagens e desvantagens.
o nosso foco aqui hoje é na molecular. Aqui apenas mostrando o desenvolvimento dessa tecnologia, voltando um pouquinho, eu diria que a sexagem molecular, ela não é um segredo tão grande assim, o uso da biologia molecular, identificando esse cromossomo. A questão é transformar essa metodologia em algo que seja factível, que seja sustentável para o produtor. Estamos vendo aqui o processo de coleta das amostras no viveiro, mostrando aqui algumas dos componentes da MF Papai, aqui a doutora Marcela, aqui a doutora Fernanda, o doutor Renato, estão no campo com os donos do viveiro aqui fazendo a coleta, folha a folha, plântula a plântula, cada folhinha vem para um microtubo aqui da placa de PCR. Esse material vai vir para o laboratório, que em aproximadamente 2 horas faz a separação da hermafrodita e da feminina, o processo de seleção. No laboratório, uma análise de DNA, naturalmente que não tem maiores segredos, né? E a identificação da muda hermafrodita. Naturalmente que a tecnologia, para gerar impacto, ela tem que ser transformada em negócio, tem que ser transformado em escala. Então, para isso, né, o grupo que se criou aqui, a MF Papai, é o nome fantasia da empresa criada, daqui a pouco menciono mais alguma coisa, nós criamos aqui uma estrutura de parceria com um viveiro no norte do estado do Espírito Santo. Então, o viveiro faz a coleta em placa de PCR, essas placas vêm pelo transporte, vêm para o laboratório, a análise é feita no laboratório, retorna-se ao viveiro e ele faz, então, a separação das mudas hermafroditas, descartando as femininas. Aqui no campo, apenas para que tenham oportunidade de verificar, né, nós fizemos um primeiro teste, isso aqui é na empresa Calimã, em Linhares, e acreditem, né, está lado a lado a sexagem molecular e a tradicional. Observem que tem mais de uma planta na cova e aqui uma só. Então, a diferença no desenvolvimento é bastante expressiva, dispensa comentário. A planta com caule, com altura, com floração precoce, e etc. Produção precoce e incremento de produtividade. Então, as vantagens são nítidas no tradicional, sexagem a campo, no molecular, sexagem no viveiro, onde nós temos a segregação de 1 para 1, como a gente já comentou, teremos para cada 2 mudas uma hermafrodita, descartando a feminina. Então, essa área teste que fizemos na Calimã, fizemos aqui 1 hectare, 50% sexado no viveiro, e os 50% no tradicional, e os resultados foram coerentes com o que a literatura indica. Observe que logo na primeira avaliação, a diferença do sexado chama atenção, inicia uma quantidade de frutos muito maior do que no tradicional. Na medida que a planta vai crescendo, elas vão produzindo aparentemente semelhante, mas a vantagem já foi adicionada no início da produção. Ou seja, o produtor já se capitaliza logo no início da sua safra para um investimento adicional. Então, temos aqui próximo de 30% de incremento no rendimento da lavoura. Então, as vantagens dessa tecnologia: plantio direto da muda hermafrodita, não precisa do desbaste a campo, quer dizer, dispensa essa mão de obra, dispensa erros, né? Mudas mais vigorosas, área de plantios com plantação muito mais uniforme, economia de insumos, redução de 50% das sementes e das mudas, precisa fazer um viveiro muito menor, ausência de falhas, um componente muito importante, precocidade de frutos, se ganha aí próximo de 60 dias na frutificação,
aumento da produção e, consequentemente, maior rentabilidade. Então, aí seria o resumo das grandes vantagens. Aqui mais algumas fotos de lavouras já em áreas comerciais que adotaram a tecnologia. Lado direito, sexagem em viveiro, tradicional, do lado esquerdo. Aliás, os produtores eles fazem um trabalho fenomenal, eles mesmos fazem questão de nunca fazer um plantio com a sexagem molecular sem estar do lado o seu tradicional. Eles querem tirar suas conclusões, fazer sua análise econômica, o que para nós é muito importante. A gente tem aí um campo experimental, né, em grande escala, acompanhando essas diferentes lavouras. Aqui mais uma foto, observem que o produtor interrompe a fileira e continua no tradicional, então dispensa comentário também qual que é a sexada no viveiro e qual que é a tradicional. Aqui está o doutor Renato, né, sendo uma referência aí para comparação dessas duas condicionantes aí. E aí vocês poderiam observar N fotos, né? Não vou estressá-los com isso, mas o padrão da lavoura é bem diferenciado, chegando a um padrão de frutificação como o que nós estamos observando aí. Uma lavoura realmente com baixa inserção de fruto, com bastante frutificação. Essa lavoura é da empresa Frutimel, no Espírito Santo. E vejo, eu não sei, a minha imagem está congelada, espero que continue tudo normal aí para vocês, senão alguém me dê um retorno, por favor. Mas dando sequência, essa lavoura, ela foi uma matéria no Globo Rural, no final do ano passado, né, que não por nosso pedido, mas pelo interesse do próprio produtor, em mostrar a tecnologia que ele estava fazendo uso. Então, aí nós temos a avaliação dessa lavoura, os dados eu gostaria de observar com vocês aqui, por exemplo, a inserção do primeiro fruto, a molecular 76 centímetros, tradicional acima de 1 metro. Então, toda essa diferença aqui mostra o quê? Precocidade na frutificação. O número de frutos por planta no primeiro cacho, observem 18 frutos a mais de incremento em cada planta sexada no viveiro. A percentagem de frutos deformados. A sexagem tem menos perda de frutos deformados do que a molecular. Assim como a esterilidade de verão, menos nós sem frutos do que a tradicional. Isso decorre do vigor das plantas, né? As plantas mais vigorosas tendem a ter menos anomalias florais. E, naturalmente, que tudo isso enquadra o quê? Num rendimento maior. Então, a produção de frutos por planta, nós temos aqui próximo de 30 quilos de mamão a mais de incremento nas plantas com a sexagem molecular em viveiro. Resulta no final aqui, fazendo uma correção do stand, uma vez que a sexagem molecular, você tem 100% das plantas hermafroditas, nós temos aqui um incremento de 42% a favor da molecular. 52 toneladas por hectare. Então, esse é o resultado dessa lavoura da Frutimel no primeiro cacho aí de avaliação. Então, hoje, qual que é a realidade da tecnologia? O produtor de mamão, ele pode se dirigir, no caso, no viveiro parceiro, o viveiro Santa Fé, e adquirir a sua muda já sexada. Ele leva para a sua propriedade a muda hermafrodita, fazendo o plantio de uma única muda por cova. Então, já não está mais em estágio de pesquisa, e sim em escala comercial. Observem aqui o crescimento da aceitação da tecnologia. Essa área teste que mencionamos começou aqui em 2019, uma primeira área de 400 plantas. Em 2020,
surgiu um edital da FAPERJ denominado Doutor Empreendedor. Aliás, mencionar aqui a importância, né, dos fomentos, não somente à pesquisa, mas ao empreendedorismo. Então, nesse edital, a doutora Fernanda, ela com essa tecnologia em desenvolvimento, se candidatou a receber esse suporte, recursos de subvenção para criar a empresa denominada MF Papaya. Então, o compromisso desse edital é que se criasse uma empresa, um CNPJ. Então, com o edital, com o recurso, ela montou a sua empresa, convidou colegas. Em 2021, estava com a empresa criada, se fez o primeiro hectare, que foi aquela área que nós quantificamos. 2022 conseguiu uma expansão para 10 hectares. 2023 foi o primeiro ano que ela funcionou no regime já de sequência, de crescimento no campo, ultrapassou a 100 hectares a nível de lavoura. Esse ano nós já estamos aí caminhando, né, até o final do ano, pelos contratos, pelas informações que se tem, devemos atingir aí próximo de 500 hectares de mamão sendo cultivado usando a tecnologia da sexagem molecular em viveiro. Aqui apenas um layout dessa empresa. Ela criou aí com a parceria, com o suporte da UENF, a FAPERJ, já mencionamos aqui, né, que foi o doutor empreendedor. Ela foi incubada numa incubadora, a Tec Incubadora, que fica aqui em Campos. Conseguiu aqui esse Viveiro Santa Fé como um grande parceiro para poder facilitar o trabalho e o contato com os produtores. O primeiro grande contrato, né, que permitiu assim, a expansão foi a empresa Nortefruti, lá de Linhares, de Pinheiros, que acreditou no grupo. E aí tem ainda uma parceria da própria Calimã com a Rio Norte Sementes, que tem sido parceira aí no desenvolvimento das primeiras áreas e no suporte ao desenvolvimento da tecnologia. Então, esse aqui é o arranjo. Tem o Sebrae também, que tem dado apoio aí na empresa, com bolsas, com suporte, etc. Então, observem que tem um organograma, né, que facilita o empreendedorismo aí os objetivos e me coloco à disposição para as perguntas que porventura tiverem. Muito obrigado.